Está ligado? Acho que sim. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer aqui à Microsoft o convite para vir moderar uma sessão que julgo ser bastante pertinente para a maioria das startups, se não desde o início, pelo menos em determinada fase da sua vida, quando pretendem escalar e o que é que devem e não devem fazer nesse processo. E para nos falar sobre este tema e partilhar a sua experiência, temos aqui connosco os founders de duas empresas, em diferentes fases de maturidade e também, digamos, crescimento. A OutSystems já com mais de 20 anos e a Sensei 5 anos, se não estou em erro. Bem-vindos, Rodrigo e Paulo. Obrigado. Muito obrigado por estarem aqui. E eu creio que a maioria já conhece as empresas que nós estamos aqui a falar, mas para quem está de fora, conseguem descrever rapidamente o que é que a vossa empresa faz em 30 segundos? Muito bem. A OutSystems é uma empresa de produto que faz uma plataforma de high performance low code. Isto significa que ajuda todas as empresas a desenvolver aplicações mobile e web muito depressa. Isto são aplicações que, apesar de serem desenvolvidas neste modelo de low code, são muito escaláveis, são utilizáveis, são seguras e podem correr cloud native. Ok, a Sensei é uma empresa que opera na área do Smart Retail, que utiliza inteligência artificial para criar lojas autónomas, onde é possível os clientes entrarem, comprarem e saírem sem pararem em filas. E estamos a transformar o retalho, tal como o conhecemos nos dias de hoje. Esperamos que dentro de pouco tempo as filas sejam uma imagem do passado. Como veem, estão bastante experienciados naquilo que é um pitch muito rápido. Eu, seguindo aqui a sugestão do Rodrigo, vamos estruturar aqui a conversa um pouco nos 3 P's, se lhes podemos chamar assim, os 3 P's do Scaling Up. Pessoas, produto e processos. E se calhar começando pelas pessoas, até porque no último painel também falamos um bocadinho disso, a importância do talento. No processo de escalar, como é que vocês conseguem identificar, e se calhar até mais importante, uma vez que nas empresas tecnológicas isto tem sido um desafio, reter o talento nas vossas empresas? Algumas estratégias que possam partilhar connosco aqui hoje? Okay. Paulo? Deixa eu pensar um bocadinho. A retenção de talento é um desafio, diria, para todas as empresas, mas se me permitem, eu diria que o primeiro desafio é captar o talento. Captar o talento, neste momento é um pouquinho difícil, como devem imaginar, em Portugal. Nós estamos a competir com empresas de outros países, algumas delas também bastante bem financiadas, acabam por competir pelos recursos que nós temos aqui, mas me parece que o fundamental é termos um produto que seja interessante, fazermos engenharia que seja interessante, fazermos trabalho que seja interessante e termos uma cultura de empresa que seja interessante para as pessoas e que lhes dê uma perspectiva de futuro e de confiança na própria empresa e no futuro da empresa. Eu penso que estas são, digamos, as variáveis mais importantes. Rodrigo, queres complementar? Concordo com o Paulo. Acho que o facto de estarmos a fazer um produto que realmente muda a vida das pessoas é uma grande parte da motivação para as pessoas irem trabalhar para a OutSystems. E depois é um ciclo positivo, no sentido em que nós, quando vamos buscar as pessoas certas, elas também atraem as pessoas certas. Nós temos apostado muito na cultura da empresa, temos crescido muito nos últimos anos e uma das grandes preocupações que temos é em garantir que ainda há um bocadinho aquele espírito de startup. Portanto, apesar de sermos uma empresa grande, e obviamente isso exige uma série de processos, etc., aquele espírito de inovar, de experimentar coisas, de falhar e ao mesmo tempo ter toda a gente a ajudar e haver assim um certo companheirismo, portanto, haver até amizade neste processo todo, acho que é uma das coisas que dá muita vontade de continuar a trabalhar na OutSystems e é uma das razões porque eu estou lá há 20 anos. Muito bem, Rodrigo. E uma vez que lançaste agora aqui o tema da cultura e tendo a OutSystems mais de 1.500 pessoas já a trabalhar, como é que se consegue fazer isso? Como é que se consegue manter ou perpetuar aquilo que são a cultura e os valores da empresa com um crescimento assim, digamos, mais exponencial? Há uma parte que é um bocadinho óbvia, mas muito importante, que tem a ver com o exemplo de toda a gente. Portanto, nós assumimos que as pessoas que estão lá, especialmente as que estão lá há mais tempo, e muito particularmente a liderança, continua a obedecer esses princípios de cultura e passa isso e incentiva esse tipo de comportamento. Outra coisa que fizemos foi, para ajudar as pessoas que entram, tornámos muito claro quais eram os princípios da empresa a nível de cultura. Criámos um livrinho chamado O Pequeno Livro das Grandes Regras, que toda a gente lê. Aquilo é uma espécie de um contrato, não é? Se vais trabalhar na OutSystems, assumes tacitamente que concordas com aquela maneira de pensar, com aquela maneira de agir. E isso foi o que acho que nos permitiu ir de 150 a mais de 1.700 pessoas, mantendo sempre a mesma cultura e garantindo que toda a gente tem os mesmos valores.
Paulo, na Sensei, vocês têm 20%, digamos, da vossa equipa são doutorados. Achas que é fácil encontrar atualmente no mercado de trabalho, também a nível dos recém-licenciados, pessoas que possam ter um mindset de startup e que possam estar, digamos, a apoiar a empresa nas suas diferentes fases, se calhar numa fase inicial mais generalistas ou mais, digamos, multitasking e depois a partir daí com um foco maior? Como é que vocês identificam isso? Alguma estratégia? Maria, eu acho que há aqui duas perguntas, não é? Portanto, nós temos 20% de doutorados, é verdade. Portanto, contratar pessoas dessas também é difícil. Em Portugal nós temos, felizmente, pessoas a fazer doutoramentos em um conjunto de áreas. Muitas delas não conseguem encontrar emprego e empresas como a Sensei conseguem trazer boas oportunidades de trabalho para essas pessoas e vir ao encontro das expectativas que elas têm. Conseguimos depois alavancar a capacidade que elas têm ao serviço de produtos complexos como é o produto da Sensei e ao serviço do país, não é? Portanto, isso é uma questão. Outra questão é exatamente como é que depois funciona com o lado dos licenciados. Me parece que há muitas pessoas licenciadas que também estão à procura de empresas com outro tipo de visão, que não seja só a consultora, digamos assim, não tenho nada contra a consultora, mas vemos muitas pessoas a sair para um trabalho de consultoria, não é? E há menos empresas em Portugal, empresas a fazerem engenharia e a criar produto. Há uma apetência de quem sai das licenciaturas muito grande por empresas que criem produto, me parece. Portanto, aí não vemos grande dificuldade e temos tido a capacidade de recrutar excelentes profissionais, a todos os níveis, não só aos níveis de doutoramento, mas mesmo a nível de pessoas licenciadas, se bem que penso que na nossa casa não temos ninguém que não tenha pelo menos mestrado. Okay. Ontem, na conferência, no tópico dedicado à parte de Disruptive Growth, estiveram presentes a Indie Campers e também a Bizai e referiram que tudo fica mais fácil quando se pensa em escala. Vocês partilham dessa visão? Rodrigo? Não. Eu não acho que fique mais fácil, eu acho que é um grande desafio escalar. E a todos os níveis, como falaste há pouco, a nível da tecnologia, a nível das pessoas, a nível dos processos, o escalar é um desafio. É muito mais fácil fazer uma coisa pequenina do que depois pegar nessa coisa e explodi-la para milhões de utilizadores ou para milhares de empregados. É mesmo complicado, mas é giro. E dá muito gozo ver, de facto, as coisas a crescer. E pode haver uma preparação inicial. Algumas coisas básicas que no caso da OutSystems fizemos logo desde o início foi, por exemplo, assumir a internacionalização. Nós éramos uma empresa só com portugueses, os fundadores são todos portugueses, mas desde o primeiro dia que tudo o que fizemos foi feito em inglês. Trocávamos e-mails em inglês, tínhamos as conversas em inglês, os documentos foram todos escritos em inglês. Isto sempre com a antevisão que ia haver um dia que ia aparecer uma pessoa que não saberia falar português na empresa e nós íamos ter de partilhar os documentos. Portanto, é preciso ter atenção a estes pequenos pormenores. Ao nível tecnológico, às vezes é mais difícil, não só porque não se sabe muito bem para onde é que a tecnologia está a ir, não é? Há uma série de desafios ao nível do que é que vai acontecer no futuro, mas também, tipicamente, escalar é mais caro. E aí há um balanço que é preciso fazer entre, ok, vou investir agora uma data de dinheiro, queimar uma data de dinheiro e fazer uma coisa que possa escalar, para uma data de gente que pode nunca vir a utilizar o produto, ou pode-se começar pequenino. Nós começámos assim, não necessariamente foi mais por altura em que arrancámos, não havia tanta cloud, mas nós começámos com uma solução que era instalada dos lados do cliente e depois, quando chegámos a uma certa dimensão, é que fomos então para a cloud para escalar do ponto de vista tecnológico. Mas é sempre preciso terem atenção a estes problemas. No outro dia ouvi alguém descrever como sendo os problemas do iate, não é? Quando eu chegar àquele problema, já estou sentado num iate e, portanto, não é muito grave. E há problemas de escala que muitas vezes atormentam os fundadores, que são problemas que vêm muito mais lá à frente. Acho que depois também há estes problemas de escala que não é tão grande, como é o caso das pessoas, e esses devem estar atentos. Os problemas com as pessoas, desafios, começam mal se atinge à volta de 100 pessoas. Portanto, é preciso ter cuidado, estar atenção com isso, porque os fundadores, uma das coisas que prezam mais, acho que é a cultura da sua empresa, e à medida que a empresa cresce, é fácil perder-se aquela noção de unidade. E, portanto, sugiro que estejam com atenção, especialmente quando começam a chegar 100, 150 pessoas, porque é uma altura em que já nem toda a gente se conhece. Até às 100 pessoas dá para conhecer toda a gente. Por nome, sabe-se o nome da pessoa com quem eles estão, dos filhos, etc. Mas depois, a partir de uma certa altura, já não dá. E então é preciso criar um bocadinho estas regras para garantir que há uma unidade.
E o mesmo se passa a nível de processos. Outra vez o conselho continua a ser, sim, é importante pensar em escala, mas não vale a pena começar logo com processos super complexos a assumir que se vai ter milhares de clientes e milhares de pessoas a trabalhar. Começar devagarinho, garantir que os pontos de validar se a coisa ainda está a funcionar estão lá, que é para apanhar as crises quando elas são pequeninas e não quando está tudo a arder, e depois ir crescendo à medida que é necessário, não tentar fazer logo tudo de uma vez. Obrigado. Paulo, vocês estão então aqui numa encruzilhada, estão quase a chegar às 100, não? É isso. Nós estamos ainda abaixo dos 100, nós neste momento, se não me falham os números, somos 55. E olhamos, obviamente, para uma empresa como a OutSystems como uma inspiração, e obrigado, Rodrigo, já pelos avisos à navegação. Quando falamos em escala, eu penso que seria, provavelmente o comentário de ontem terá sido esse, talvez seja mais fácil vender a ideia em escala. Mas depois criar um produto que funcione bem em escala, tal como o Rodrigo referia muito bem, temos aqui duas questões. Primeiro, se eu tenho um produto que cria valor e que é diferenciador, certamente é uma solução que não é trivial e que tem alguma complexidade, caso contrário já tinha sido resolvido ou vai ser resolvido por muitas pessoas e provavelmente não tem interesse para quem vai investir. E, portanto, é necessariamente algo complexo, e fazer algo complexo em escala é bastante difícil porque muitas vezes estamos a falar do desconhecido. Não sabemos a priori quais é que são os desafios dessa escalabilidade, muito embora, como bons engenheiros, provavelmente sabemos alguns princípios. É necessário, e isto a mim parece-me fundamental na questão da escala, identificar quais é que são os vetores e as dimensões da escalabilidade. Por um lado do negócio e por outro lado da tecnologia. E quando pensamos na tecnologia, para mim há uma questão que me parece fundamental, é pensarmos em termos de evolutibilidade do nosso produto. Se nós tivermos um produto complexo, como é o caso do produto da Sensei, que tem um nível de IoT de sensores, tem um nível de processamento de AI, tem uma componente de cloud, isso em si, portanto, há o desafio de termos pessoas que têm que trabalhar nestas três vertentes tecnológicas, colocar as pessoas a falar umas com as outras, e depois de pensar o produto que tem que ser evolutível, porque vai chegar a um ponto em que, ok, para esta escala funciona, mas temos que agora passamos de 100 para 1000 clientes, de 1000 para 10.000 clientes. A arquitetura que tínhamos desenhado inicialmente pode não funcionar. E o código tem que ser refeito, ou, no nosso caso, nós até temos hardware, portanto, as nossas peças têm que ser refeitas e repensadas e redesenhadas, e essa operação de redesenhar e repensar tem que ser rápida e tem que ser eficiente. E, portanto, nós temos que pensar de antemão que a nossa componente de engenharia ou que o nosso desenho da tecnologia, a arquitetura tecnológica que temos, vai ter que evoluir rapidamente. E, portanto, eu penso que esse foco na evolutibilidade é fundamental e tem-nos servido muito bem até agora. E penso que no caso da OutSystems também, vocês também acreditam nisto. Pronto, e penso que esta questão de evolutibilidade é talvez um dos fatores diferenciadores em termos de escalabilidade. Obrigado, Paulo. Eu acho que se tocou aqui também num ponto que pode ser sensível e que gostava de também ouvir a vossa opinião, que tem a ver com o facto de, à medida que vão crescendo, vão tendo cada vez mais clientes, vão obtendo mais dados e supostamente muito mais informação que pode ser acionável, mas isso em determinada altura não vos faz perder, digamos, o foco no cliente inicial, naquilo que levou ao desenvolvimento do produto e da tecnologia? Conseguem gerir bem esse trade-off? Queres começar? Força. Eu acho que há sempre essa dificuldade e, por vezes, nós temos muitas oportunidades e o nosso produto muitas vezes pode evoluir em muitas frentes diferentes, não é? Portanto, à medida que vamos ter mais dados, mais possibilidades, se um produto é útil, cumpre bem uma função, rapidamente se encontra outra coisa ao lado em que ele possa também cumprir bem a sua função. O que me parece é que o que nós temos é um roadmap de produto e tentamos conhecer muito bem os nossos clientes, modelar os clientes, perceber quais é que são as necessidades fundamentais dos nossos clientes e onde é que aportamos mais valor. E o foco é tipicamente esse. No entanto, não temos que estar ancorados, sempre temos que ter uma âncora e um rumo, mas não nos podemos fechar e não estar a ver mudanças ou oportunidades que apareçam. Elas têm que ser sempre analisadas, me parece, e a dificuldade de todas as startups é esta, é a dificuldade entre ter um rumo e ao mesmo tempo estar a olhar para oportunidades que possam aparecer, que nem todas são boas, mas algumas podem fazer a diferença pela positiva. Também concordo com isso. Eu acho que outro dos fatores de sucesso da OutSystems tem sido a coerência da visão que temos tido ao longo dos anos.
Portanto, apesar de sermos uma empresa com 21 anos, a visão tem-se mantido constante ao longo deste tempo todo. Tem tido alguns tweaks de linguagem, é apenas isso, e temos conseguido adaptá-la ao mercado. Os mercados têm mudado, há coisas que têm desaparecido, coisas novas têm aparecido, etc. Mas esta visão tem estado extremamente sólida e eu acho que isso é uma das razões por termos sucesso. É porque conseguimos olhar para esta visão a longo prazo e depois trabalhar toda a parte tecnológica, toda a parte de processos, toda a parte de pessoas à volta desta visão. Dito isto, isto é fácil dizer, não é? Mas depois fazer é muito mais complicado, especialmente no início das empresas. As empresas, quando são novas, precisam de dinheiro e é muito fácil cair na tentação de criar produto ou capabilities ou features para um cliente em específico, para fechar um negócio. De repente aparece um prospect, oferece um monte de dinheiro, mas diz, mas só compro se vocês tiverem determinada capacidade. E devo confessar que a OutSystems caiu nesse erro no início. Chegámos a fazer features pura e simplesmente para ganhar um negócio e é muito má ideia. E é má ideia por várias razões. É má ideia porque tipicamente faz a feature à pressa, ela é encaixada na visão de produto um bocadinho à bruta e depois não garante que a venda seja feita. Portanto, de vez em quando também acontece fazer-se uma feature especificamente para fechar um negócio e depois, na realidade, sim, mas além dessa capacidade precisávamos ainda outra. E, portanto, lá está, não quer dizer que não haja exceções, é preciso ouvir o mercado e os clientes, eles têm ideias excelentes, dão feedback maravilhoso, tornar o nosso produto melhor, mas é preciso ter esta frieza, pegar no feedback, colocá-lo contra a visão, perceber se realmente é por aí que queremos ir e não pura e simplesmente fazer aquela capacidade a correr para tentar fechar um negócio, porque isso normalmente não resulta tão bem quanto nós queríamos. Rodrigo, e se calhar continuando também contigo, porque a OutSystems já tem aqui mais anos de vida, digamos, houve alguma fase em que durante este processo vocês achassem que havia uma necessidade de scale down, que era um momento de fazer uma pausa e repensar um bocadinho, porque se calhar estavam a crescer demasiado rápido e que isso vos podia trazer, digamos, algum prejuízo no futuro? Até agora isso ainda não aconteceu e eu acho que a razão por que não aconteceu é porque nós somos bastante conservadores no crescimento. Temos uma consciência muito grande do que é que significa crescer. A OutSystems surgiu em 2001, portanto foi um ano de crise. Já passou por mais uma série de crises, houve a crise de 2008, há a crise agora, já vivemos muitas crises. E, portanto, vimos bem o que é que aconteceu a outras empresas que escalaram demasiado depressa, cresceram demasiado depressa e depois não conseguiram sustentar esse crescimento. Nós nunca quisemos fazer isso, preferimos crescer um pouco mais devagar. A OutSystems, ao longo do tempo, tem tido muita consciência da forma como quer crescer. Os últimos investimentos que fizemos, por exemplo, ao nível de crescimento de produto, já foram um bocadinho maiores do que o normal para a OutSystems, mas perfeitamente dentro dos perfis da indústria e, portanto, temos tido sempre esse cuidado. Não quer dizer que de vez em quando não haja uma reorganização e que não seja preciso mudar alguma coisa, um departamento que precisa de ser afinado, etc. Mas ainda não sentimos essa necessidade agora, de repente, por exemplo, passar para metade das pessoas. Achamos que temos ali as pessoas que precisamos para levar a nossa visão à frente. Muito bem. Paulo, e a Sensei? Como é que está a encarar aqui esta estratégia de crescimento? A Sensei está um pouquinho mais atrás do que a OutSystems. Nós, portanto, aqui o crescimento para nós são dois vetores fundamentais, não é? Portanto, por um lado é as pessoas e as equipas, por outro lado é o produto e, sobretudo, ter clientes a pagar e ter um produto rentável, que também é uma preocupação muito grande. Relativamente às pessoas, voltamos à questão da cultura, portanto, é a ideia de crescermos tendo a cultura certa, recrutando pessoas que se integram umas com as outras, comunicam umas com as outras, temos equipas muito multidisciplinares, termos pessoas que têm aquilo que nós chamamos de T-shape, que são pessoas que sabem um pouco de tudo, mas são altamente especializadas, tipicamente numa vertente, mas conseguem ajudar noutra coisa qualquer e discutir um conjunto abrangente de temas. Portanto, e me parece que no início de uma empresa, numa startup, ter essas pessoas com esta formatação, se me permitem o termo, é fundamental. Portanto, nós temos ainda poucas pessoas e temos muito trabalho. E as pessoas têm que ser capazes de se movimentar de umas frentes para outras muito rapidamente. E, portanto, não podemos ter muitas pessoas muito especializadas. Provavelmente, Rodrigo, imagino que no início a OutSystems seria a mesma coisa. Vocês também faziam todos um pouco de tudo, não é? Quando nós começámos, os fundadores também tinham que fazer tudo e ainda fazem um pouco de tudo. Portanto, nós tanto
tanto estamos a trabalhar em marketing, como depois em tecnologia, como a seguir em questões legais, como depois em contabilidade. Portanto, temos que fazer muito de tudo. E isto vai passando para baixo, para os nossos managers, e depois, claro, depois vamos ter sempre também pessoas cada vez mais especializadas. Portanto, isto é uma vertente. Na vertente do produto, ou da componente de negócio, pronto, aí cá está, é a corrida contra o tempo para termos o maior número de clientes que reconheçam o valor efetivo do produto que nós estamos a colocar no mercado e que paguem, porque essa é a melhor prova de que estamos efetivamente a criar valor para os clientes. E neste momento estamos a conseguir e, portanto, o futuro parece-nos bastante risonho. Muito bem. E tocando aqui num ponto que estavas a referir, que tem a ver exatamente com a agilidade que caracteriza as startups, esta capacidade de conseguirem, em determinadas alturas, rapidamente perceber o que é que o mercado está a pedir e darem resposta. O que é que acontece com o processo de crescimento e a necessidade de standardizar e de criar estruturas, eu diria, um bocadinho mais, em termos de comunicação, em termos de processos mais rígidas? Como é que conseguem ainda manter, digamos, esta mentalidade de startup e essa agilidade? Rodrigo. Eu acho que tem muito a ver com estes princípios que nós descrevemos como sendo a cultura da empresa. Eles estão muito apontados para essa tipo de mentalidade, ou seja, de agir depressa. Há um foco muito grande em pegar em tudo o que são coisas que parecem pequenos problemas e tratá-los muito rapidamente antes que se tornem grandes problemas. E depois tem a ver um bocadinho também com esta experiência toda que temos tido, que eu já estive a falar um bocadinho, de pegar nesta visão que nós temos para o produto e do que achamos que vai ser o desenvolvimento de software no futuro, etc., e conseguir adaptá-lo às várias mudanças de mercado. Portanto, nós conseguimos estar no mercado on-prem, conseguimos ir para a cloud, inicialmente até só estávamos a apontar para uma determinada indústria que depois, entretanto, já não deu e então conseguimos virar para outra, mas como temos esta visão muito forte do que é que queremos fazer e do que é que queremos que o produto seja, torna mais fácil haver estas movimentações nesta parte não tão estrutural, digamos assim, da forma como atacamos o mercado, etc. E depois acho que tem muito a ver com, na realidade, eu acho que mesmo este espírito de fazer as coisas depressa e de experimentar e de não ser tudo super pesado e burocrático é um fator de motivação. Portanto, as próprias pessoas preferem trabalhar assim e gostam de trabalhar dessa forma, em vez de ter de preencher formulários em triplicado e esperar durante 3 meses para tomar uma decisão para comprar um produto. É tudo muito mais ágil. Há muita confiança que as pessoas vão fazer a coisa certa e que o objetivo delas é não só melhorar-se a si, mas como também melhorar a empresa. E essa confiança faz toda a diferença. E eu acho que isso tem sido a forma como temos conseguido manter a agilidade, apesar da dimensão da OutSystems já ser um bocadinho grande. E tu, Paulo? Do nosso lado, eu diria que há 2 questões que me parece que fazem diferença. Por um lado, aqui alinhado com aquilo que o Rodrigo estava a dizer, são as pessoas e a atitude perante as situações e perante os problemas. E o que é que isto significa? Que nós temos uma atitude de, sempre que estamos a cá trabalho em duplicado, não duplicar trabalho, sempre que estamos a fazer algo que pode ser automatizado, automatizar, e criamos ativamente ferramentas. Estamos sempre a criar ferramentas para tirar todo o trabalho que pesa sobre os engenheiros, e não temos só engenheiros, temos outras pessoas, mas que pesam sobre o nosso dia-a-dia. Portanto, em tudo tentamos automatizar tudo, porque ao automatizarmos, a automatização, ela própria cria um processo e que pode ser melhorado continuamente. Pronto, esta tem sido uma das formas. Ligado a isto, há tudo o que tem a ver com a organização. Nós acreditamos que quanto mais organizados formos, mais eficientes conseguimos ser. E depois há uma questão que também que tem a ver com a própria tecnologia, a forma como nós criamos a tecnologia. Portanto, é fácil nós, no início, como startup, nós, vamos supor, adotamos uma determinada tecnologia que nos serve no início durante um X tempo, uns X anos, ok? Mas não é escalável. E, por vezes, ficamos amarrados dentro dessa tecnologia. Ou então usamos a tecnologia, mas no início fizemos um conjunto de compromissos. Normalmente, as pessoas que estão aqui, que estão mais ligadas ao mundo da tecnologia, devem conhecer este termo. Existe o termo de dívida técnica. Nós acumulamos dívida técnica à medida que vamos desenvolver o nosso produto, porque temos que fazer opções. Não podemos implementar todas as funcionalidades, como o Rodrigo dizia ainda agora, portanto temos que fazer opções. Mas temos que ter consciência que mais tarde essas opções vão ter um custo, e há um custo escondido. Esse custo vai-nos aparecer. Portanto, temos de estar preparados para continuamente, e na medida do possível, comprar ativamente essa dívida técnica e estar sempre a melhorar a arquitetura tecnológica subjacente ao nosso produto. Tocando agora aqui noutro ponto que tem a ver com o fato de se referir que dos unicórnios portugueses apenas um tem a sede em Portugal e a OutSystems tem a sede em Atlanta, certo, Rodrigo? Em Boston. Em Boston. Como é que vocês conseguem, como empresa global, e uma vez não tendo sede aqui, manter uma forte presença local?
A OutSystems ainda tem um escritório muito grande aqui em Portugal, ali em Olinda Velho, e portanto ainda temos muita gente no escritório local, e uma parte grande da equipa de desenvolvimento também está cá. Portanto, aí há também uma forte componente de produto e mesmo do Product Management que está sediada em Portugal, e portanto continuamos a ter essa presença super forte aqui local. E Paulo, achas possível escalar mantendo a sede em Portugal? Acho possível. Acho possível e acho desejável. É possível e é desejável. Eu diria que há uma consciência, mesmo até a nível dos governantes do nosso país, que há um caminho que tem que ser feito, há um conjunto de alterações que têm que ser feitas a nível de legislação, a nível de enquadramento fiscal para que estas empresas novas continuem em Portugal e sejam competitivas com a sede cá. Nós temos a sede em Portugal e pretendemos manter. Mas não só pretendemos manter a sede cá, pretendemos criar um ecossistema. Portanto, nós, se calhar, somos ainda muito novinhos, ainda alimentamos o sonho de que a partir de Portugal conseguimos criar algo que seja passível de ser vendido e ser exportado para o mundo inteiro. E, portanto, é isso que pretendemos fazer e criar um setor de tecnologia que seja relevante e que possa empregar muitas pessoas e que possa trazer muito valor para o nosso país. E pretendemos continuar cá, sim, sim. Muito bem. O nosso tempo também já está quase a terminar. Eu gostaria apenas de vos perguntar, assim, olhando para trás neste processo, mais longo ou menos longo que tiveram, qual seria a recomendação-chave? Pode ser o que fazer e o que não fazer, às vezes é mais importante até, digamos, alertar aqui para aquilo que não se deve fazer no processo de escalar uma empresa. Rodrigo. Ok, o que não fazer, ter atenção para não desviar da missão. É fácil. Há muitos incentivos para se desviar da missão e da visão da empresa, sejam eles investimentos, sejam clientes, sejam potenciais clientes, mas é muito importante manter essa visão sólida, continuar a apostar nela, foi isso que se construiu e, portanto, continuar por aí. O fazer é não desistir. Isto dá muito trabalho. Infelizmente, a viagem é mentira, mas tem sítios cansativos e há alturas que parece que aquilo não vai a lado nenhum, e que o crescimento está muito lento, que as pessoas não querem comprar, ninguém vos está a ouvir, que a voz não está a passar, etc. E há muitos momentos destes e é preciso respirar fundo, lá está, voltar à visão, eu acredito mesmo nisto, eu sei que isto vai funcionar e que conseguimos fazer isto acontecer e continuar a batalhar ao longo dos anos, porque depois vale a pena, o crescimento faz um passinho de cada vez e no fim acaba por valer a pena. Por isso, aqui, resiliência diria que é uma parte muito importante da viagem de um fundador. O Rodrigo já disse as dicas que eu tinha aqui no bolso, portanto vou ter que ir para outro caminho. Então, vamos lá ver. O que não fazer? Eu diria que é não confundir novidade com inovação. Não confundir novidade com inovação. Nem tudo o que é novo é bom, nem tudo o que é mais antigo é necessariamente mau. O que fazer? Avaliar as tecnologias pelos seus próprios méritos e não pela publicidade que nos fazem. Porque muitas vezes uma tecnologia que nos colocam à frente ou há um trend tecnológico novo que nos colocam à frente e que nos dizem, bom, isto é a coisa, the next big thing. Não é the next big thing, está a ser publicitado como the next big thing. E muitas vezes existem empresas grandes e players por trás que obviamente querem construir um ecossistema. E aquilo que funciona, querem construir um ecossistema e querem obviamente que empresas novas adotem essas tecnologias e entrem no ecossistema destas empresas maiores. É legítimo. Pode não estar alinhado com o nosso interesse ou com a nossa estratégia em termos de tecnologia, por um lado. Por outro lado, aquilo que funciona para uma empresa grande nos Estados Unidos não é necessariamente aquilo que funciona para uma startup pequena na Europa ou em Portugal. Ou num determinado setor de atividade. E é isto que eu penso que é preciso ter muita clareza e muita disciplina a pensar e a avaliar as tecnologias e os stacks tecnológicos e as opções. É o que eu diria. Um último pensamento, tendo em conta que vocês referiram resiliência, que é muito importante, há momentos difíceis neste processo, há momentos de desânimo, que prática é que vocês aconselhariam aqui para conseguir manter assim o foco e a energia? Mais importante até esta energia e motivação. Não faço ideia. Confesso Mindfulness, yoga, ler um livro. Nunca pensei muito conscientemente sobre esse assunto. Eu acho que tenho alguma sorte porque eu consigo me motivar muito a mim mesmo. Se calhar enganar-me, não sei. Consigo motivar-me bastante a mim mesmo. Tenho imensa sorte, tenho uma família espetacular que me ajuda também muito em qualquer desafio que eu tenha, apoiam-me sempre.
E depois sim, o normal, faço desporto, tento manter-me ativo, especialmente quando estou mais cansado, é a altura certa para ir fazer desporto, porque normalmente é a cabeça que está cansada e pôr o corpo ao mesmo nível ajuda, mas não tenho assim, infelizmente, nenhum truque em especial. Quando descobrir, acho que vou escrever um livro porque há muita gente a precisar. Criar uma startup. Maria, fomos apanhados com a guarda em baixo com essa pergunta. Criar uma startup. Exercício, ter uma família. Esta não estava no guia de preparação. Bom, vamos lá ver. Criar uma startup não é um sprint, ao contrário daquilo que a gente possa imaginar, é uma maratona e, portanto, é uma prova de fundo. E, portanto, nós podemos... Há momentos de muita intensidade, há momentos de muito trabalho, há momentos de foco absoluto, mas nós temos que perceber que o nosso corpo, a nossa capacidade de entrega tem limites. E parece-me fundamental garantir alguns equilíbrios, alguns contrabalanços na nossa vida. Pelo menos é assim que eu tenho tentado levar a vida, tal como o Rodrigo referiu. Eu penso que a nossa família e os nossos amigos têm que estar sempre à nossa volta. Depois a questão, se calhar, do fitness também, manter o nosso corpo sempre a funcionar, porque a nossa cabeça, o nosso corpo é o veículo da nossa mente, portanto, se o corpo falhar, nós, por mais vontade que tenhamos, não conseguimos fazer as coisas acontecer. E eu diria também que é necessário cuidar... Vamos lá ver como é que eu hei de colocar isto de uma forma simpática. Eu penso que acreditar que as coisas vão funcionar bem também é um exercício que nós vamos aprendendo a fazer ao longo da vida. É como termos fé e termos uma certa crença que as coisas vão funcionar bem, que existe algum plano maior e que vamos conseguir. Porque muitas vezes as dificuldades são tantas que nós acabamos por nos sentir pequeninos, não é? E, portanto, temos que acreditar, não, nós vamos conseguir fazer isto vai funcionar, temos de ter otimismo e temos de ter fé e temos de ter confiança que as coisas vão funcionar. E muitos de nós somos levados a pensar, talvez, porque é a nossa cultura, se calhar portuguesa, que não conseguimos, ou que há pessoas que nascem com isso, como se há pessoas que têm o cabelo curto ou comprido, ou que seja, ou o cabelo de uma certa cor, não é? Que nascem, ou com olhos de uma certa cor, se calhar é o melhor exemplo. Que há pessoas que nascem assim, umas têm, outras não têm. Mas eu penso que não é esse o caso. O ser otimista é uma decisão, o ter fé e acreditar é uma decisão, o lutar e o fazer as coisas acontecer também é uma decisão, é largamente uma decisão. E depois de decidirmos isso muita vez, acaba por ficar dentro de nós, já faz parte de nós. Muito bem. Rodrigo, Paulo, muito obrigado por terem aqui partilhado a vossa história. Espero que tenham apanhado aqui algumas sugestões acionáveis para o futuro de quem estiver aqui agora a criar uma startup e a escalar. E uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado.